Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril, a Notícia Diferente está no ar. Bom dia também ao professor Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Certo, agora são 6 horas e 2 minutos, 26 graus. Temos aí imagens de trânsito na capital, através das câmeras da CEMOB. Daqui a pouco, só lembrando que também vamos ter a participação do Antero Paes Barros, que está lá na casa dele, cumprindo isolamento, ele que é do grupo de risco, mas daqui a pouco vai entrar com a gente. Já dá para dar bom dia para ele? Dá para dar bom dia para o Antero. Vamos do trânsito aqui, olha, Avenida do CPA, tranquila, trânsito, aliás, quase nada de carro, né? Vamos agora... Vai girar a câmera para mostrar aí em cima do viaduto da Miguel Sutil. Tranquilo, trânsito bem lento, bem tranquilo. Pouco carro na rua, agora 6 horas e 3 minutos. E o Antero, temos Antero? Para dar bom dia ao Antero. Bom dia, Nayara. Estou ouvindo bom dia, a voz. Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, telespectador e telespectador. Vamos que vamos. Bom, ainda temos um Antero bem baixinho, né, Lúcio? Bem baixinho. Mas daqui a pouco, professor, a gente vai então com ali, Antero. Ô, Anterinho, bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao professor Haroldo, telespectador e telespectadora. Certo, Antero, daqui a pouco, então, participando com a gente das nossas discussões. Eu também vou querer ouvir uma opinião de Antero também diga. sobre essa grande descoberta que teve lá em Brasília ontem, não é? Uma descoberta espetacular. Descobriram o seguinte, que o nome do inimigo do país hoje não é Luiz. E que o sobrenome dele não é Mandetta, não é? O nome do inimigo é Covid e o sobrenome é 19. Será que deu para entender ou vai ter que desenhar? E aí, Antero? Olha, na minha opinião, vai ter que desenhar. Porque assim, recentemente, quando o presidente Bolsonaro fez aquele discurso, todo mundo achou, o homem veio para a moderação, agora ele vai liderar o país. Não aconteceu. Não estou ouvindo. Por que não aconteceu? Não aconteceu exatamente porque o presidente Bolsonaro faz absoluta questão de ser exclusivamente o presidente das pequenas coisas. Ele é para quê? Ele é para proibir radar na estrada, ele é para fazer decreto de arma que ninguém cumpre, ele é para fazer pequenas coisas. Política econômica, o Guedes trata com o Congresso. O Rodrigo Maia decide no lugar dele. E as questões sérias da saúde, ele tem que ser afastado, senão ele atropela tudo e prejudica o povo brasileiro. E agora ameaça também prejudicar o comércio, prejudicar a economia. Porque aquela manifestação do Weintraub sobre a China é tudo que o Brasil não precisa. Pode prejudicar e muito o agronegócio brasileiro. Aliás, a China já está decidindo para ver se não compra quase que exclusivamente a soja dos americanos. E o agronegócio é um dos principais pontos de apoio do presidente Bolsonaro. Ou seja, pouquinho a pouquinho, o presidente Bolsonaro vai perdendo a base que tem, né? Certo, Antero. Daqui a pouco, então, a gente vai voltar a falar desse assunto e com você também. Olha, eu quero começar uma notícia de frente. Na verdade, o Antero começou falando, né, da coletiva do ministro da Saúde. Eu sei que é destaque. Daqui a pouco o Haroldo vai falar um pouquinho mais em cima de qual ponto que ele vai ser o destaque dele. Mas antes eu quero falar aqui dos casos de coronavírus em Mato Grosso. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital, porque Mato Grosso tem 76 casos confirmados da Covid-19, 43 aqui em Cuiabá. 11 recuperados, um óbito, que foi aquele em Lucas do Rio Verde, um homem de 54 anos que era hipertenso e também diabético.
tem 13 hospitalizados, 76 confirmados e 362 casos notificados. Então, a gente tem também uma boa notícia, que são os 11 recuperados. É um ciclo mais demorado do coronavírus, né? Geralmente 15 dias a 20 a pessoa consegue aí se recuperar total do coronavírus. Se a mídia ou a grande imprensa como um todo divulgasse mais as pessoas curadas do que as pessoas que vão a óbito, seria muito mais interessante. Essa é a leitura que eu faço, uma leitura minha. É importante que a imprensa... Mas só divulgar só o lado bom? Não. Divulgar com mais incidência, né, com mais pressão, até mesmo para que você possa afrouxar, de certa forma, esse pânico que foi gerado por boa parte da imprensa, né? Mas a imprensa que gerou pânico? Não tenha dúvida. Não, a imprensa que gerou pânico? Mas muito. Mas nós não temos que você noticiar. Colocar de todo intervalo de televisão. Você está acontecendo? Você tem que noticiar, Lúcio, mas você colocar de cada minuto, todo intervalo, entendeu? Com um boletim exclusivo, né? Com uma trilha extremamente horrível, né? Criando uma situação de pânico na população como um todo, eu acho isso completamente desnecessário. A imprensa está perseguindo Por que a imprensa... quem? Por que a imprensa... Não está perseguindo... Não está perseguindo quem? Está perseguindo quem? Ué, quem é que boa senhor. parte da imprensa quer derrubar há muito tempo? É o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não, eu não sei. Se a imprensa muito quer tempo. derrubar. Lá na Itália eles têm que lutar contra o Covid-19, na Espanha contra o Covid-19, aqui tem que lutar contra o Covid-19, contra a imprensa que é contra, que não recebe mais dinheiro do governo, cortou mais de R$1,5 bilhão e fez certo, tá? Essa é a realidade. Mas por que Aí tem que lutar com um monte de gente. o ministro Paulo Guedes está dizendo, olha, agradeceu a imprensa, disse que tem que ter uma imprensa parceira. Mas aí que está. Mas essa é a estratégia que deveria ser tomada pelo presidente Jair Bolsonaro desde o começo da sua posse, mas ele é incapaz de fazer isso. A estratégia é exatamente essa. É a estratégia de Maquiavel, né? Aos inimigos cada vez mais próximos. O ministro da Saúde chegou até ao seguinte, a se desculpar por uma declaração que ele deu, né? Onde ele criticou a imprensa, depois ele voltou atrás e falou, olha, não foi bem isso que eu quis falar. Você vê, por exemplo, nós temos aqui hoje, são 12 mil infectados no Brasil, 500 e poucas mortes, né? No mundo todo tem mais de 100 mil pessoas curadas com Covid-19. Não, eu concordo que a notícia precisa ser completa. Não, é isso? sim. Como Lúcio, agora por não mês, pode colocar a imprensa como Lúcio, a mês, inimiga número 1 do país. Por mês, são 1.080 pessoas que morrem de asma no país. 484 pessoas por dia morrem de tabagismo por conta de consumo de cigarro. Tuberculose mata milhares, efizema pulmonar mata milhares, câncer mata milhares. A Covid, então, é uma gripezinha? Não é uma gripezinha, mas não é um problema para ganhar repercussão de pânico, como foi criado por boa parte da imprensa nesse país. A imprensa é muito mais politicagem, necessariamente, do que necessariamente a questão do Covid-19. Do vírus, que é comum e os cientistas e especialistas conhecem esse vírus há muito antes da década de 60. Em São Paulo, os casos subiram. Em São Paulo, os casos confirmados em uma semana subiram de 1.000 para 10.000. E aí? É preciso orientar a população, não é? Sim, mas preciso dizer o seguinte, olha, esse isolamento aí, nesse momento, ele é importante para evitar um avanço aí dessa pandemia. Não é importante isso? Isso é importante. E não é uma função da imprensa? Isso é importante, só que isso gera um desdobramento completamente desnecessário. Você vê, por exemplo, nós tivemos casos aqui em Mato Grosso que o sujeito teve efizema pulmonar e foi computado como Covid-19. Agora, todo mundo que morre é por conta de Covid-19. Jogam nas costas do Covid-19. Está entendendo? Aconteceu, fulano está óbito, vai ver que é Covid-19. Aconteceu ali não sei onde, Covid-19. E não é assim, as coisas não são dessa forma. Isso produz um pânico na sociedade. Então, quer dizer, o ministro da Saúde está errado ao dizer que o inimigo do país hoje tem um nome, é Covid. Não, o sobrenome é 19. O país tem vários inimigos. Não. É porque, na mas verdade, o Covid-19 é só mais um. Ele colocou isso de forma clara. E, Haroldo, a né? imprensa por reproduz exemplo, o que ele fala. E as orientações que são passadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. O país hoje, ele é completamente dividido. Ele tem muito mais do que o inimigo número 1, que, sem dúvida alguma, é o Covid-19. Tem muitas outras pessoas que têm o maior interesse em destruir esse país há muitos anos. Eu como jornalista, eles são do contra. Eu como jornalista não vou me colocar a serviço, de determinados setores que querem eleger a imprensa como a grande culpada de tudo que acontece no país. Eu, enquanto jornalista, eu não tenho coragem de prestar esse desserviço. É isso? Eu, como jornalista,
Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho que tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que você devia também, como jornalista, apontar o que é verdade e o que é mentira na imprensa. Não. Eu acho que isso é importante. Eu faço porque esse não trabalho. adianta. Não, porque aí é corporativismo. Eu faço você fala esse assim, trabalho. você fala assim, não, porque é o seguinte, porque meu colega é jornalista, eu não vou contra o que ele está dizendo, porque ele também é jornalista. Eu não disse isso. Não, pois eu é. Não disse pois isso. É, mas tem gente que diz isso. isso. Não, tem gente que diz isso. Porque o outro é outra. Eu só não concordo em tem querer emissor de televisão que faz um desserviço. Eu só não quero o seguinte, que coloquem aí a imprensa como a culpada de tudo que está acontecendo. O isolamento não é necessário? Não está todo mundo dizendo isso, que é necessário? A Organização Mundial de Saúde está dizendo isso? Até a própria Organização Mundial de Saúde é suspeita. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou ontem, com todas as letras, olha, o presidente Bolsonaro, se ele baixar algum decreto que contraria as regras da Organização Mundial de Saúde, o Congresso vai dar a resposta. Ele avisou isso. Então é o seguinte, calma lá. É preciso o seguinte, é preciso de ter bom senso e de ter equilíbrio, né? É isso que precisa. Isso que precisa. Tanto é o seguinte... O Japão é um exemplo também disso agora. Ótimo. Não adotou. E o que está acontecendo no Japão? Eles vão ter que baixar o isolamento total. Porque mas o problema é que tudo que a OMS diz, a mesma coisa, mas vocês tomam como verdade. Como se a OMS fosse a grande instituição do mundo, tá entendendo? Quem que é a fonte oficial, então, professor? A OMS, a formação dela inteirinha. Mas quem que é a fonte oficial de informação? Não tem que ter bom senso, Nayara, tem que ter bom senso. Você acha que o que serve para a Itália, para a China, para o Japão vai servir para o Brasil? Você acha que o que o presidente da Câmara disse ontem foi muito claro. Disse o seguinte, olha, se tiver algum decreto contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde, o Congresso vai dar resposta para isso. Não é? O presidente Jair Bolsonaro teve que se render ontem ao núcleo militar e falou, olha, o ministro da Saúde não pode ser demitido. Vai se criar um problema muito maior do que nós temos hoje. E com razão. E com razão. Nisso eu concordo. Falou, olha, não use essa tinta da caneta para fazer isso. O núcleo militar foi claríssimo, tanto é que quem colocou a posição do núcleo militar no desfecho desta segunda-feira extremamente tensa lá em Brasília foi o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Falou, olha, Mandetta não sai, ele vai ficar para lutar contra esse problema. Pronto. E não agiu errado, eu acho que foi correto. A orientação dos militares nesse momento foi de forma correta. O Mandetta precisa... Esse é o meu destaque. Eu não vou adiantar, mas exatamente nesse ponto que eu vou falar sobre essa questão do Mandetta bater na trave, né? Mas eu acho, Lúcio, que a gente precisa tratar com muito, como diz o Mandetta e como diz os especialistas, com muito bom senso, muito equilíbrio. Nem tudo que vem da OMS serve para o Brasil. Essa é a minha leitura e a leitura de especialistas. Nem tudo que vem da OMS serve para o Brasil. São contextos absolutamente diferentes. A Itália é diferente do Brasil, a China é diferente, o Japão é diferente. Não dá para você ter o mesmo comportamento, a mesma tratativa que se tem em países como estes, como no Brasil. Não tem jeito. É simplesmente impossível. Tanto é que tem que existir uma forma de entendimento por parte, inclusive do Mandetta, que o Mandetta, em momento algum, foi contra o isolamento. Contra o isolamento vertical proposto pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele não é contra, ele não pediu para fechar escola nenhuma. Né? Ele pensa de forma diferente, ele acha importante o distanciamento social, mas ele sabe que existe uma preocupação com a economia. Tanto é que o Paulo Guedes, inteligentemente, de certa forma, já está tentando apaziguar justamente essa mídia que está pegando fogo e botando fogo nessa situação toda, para poder tentar reorganizar a situação e, de forma conjunta, poder enfrentar o Covid-19, que juntos são muito mais fortes, sem dúvida alguma, e já está pensando, sobretudo, nesse passaporte da imunidade, que é uma retomada, uma tentativa de retomada da economia para os próximos meses. Então, olha, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Porque a situação do país é uma situação extremamente delicada, tem muito mais politicagem por trás dessa história toda de Covid-19, eu não tenho dúvida disso. O enfrentamento do governo federal é muito maior aqui no Brasil do que qualquer outro país. Aqui nós temos uma oposição que é do contra o tempo todo e qualquer medida do presidente da República. Gente, pelo amor de Deus, após o pronunciamento do presidente da República, um pronunciamento
O último que ele fez, né, aquele que ele fez de forma estadista, equilibrada, não sei nem quem é que escreveu para ele aquilo, mas não teve arestas, foi perfeito, né? Muito melhor do que aquele último que foi pronunciado, foi dito. Imediatamente após ele terminar, rodou vinheta, né? E os dois apresentadores vieram em cima exatamente do presidente, seguinte: o presidente da República vai contra absolutamente tudo o que diz o OMS. O que é isso? Ele não disse isso. Ele não disse Eu isso. vou discordar novamente, forma. eu vou discordar novamente. Está entendendo? A grande maioria da imprensa, depois desse pronunciamento, elogiou a postura do presidente Jair Bolsonaro. A grande maioria da imprensa fez isso. Só que acontece o quê? Acontece o quê depois desse pronunciamento dele espetacular? Espetacular. Eu digo espetacular pelas posições que ele vinha tendo. No outro pronunciamento ele falou em gripezinha e resfriadinho. E esse pronunciamento foi excepcional. Foi excepcional. Só que o seguinte, na sequência, ele chega e bate de frente com os governadores, né? Até compartilhando um fake. Não é isso? Então, tem um lado e tem o outro. Eu também concordo que aquele pronunciamento, que a grande maioria da imprensa elogiou, foi um pronunciamento ao estilo de quem ocupa a função e tem a missão de dirigir os destinos do país. Mas tem um grupo aí que não ajuda não, viu, Lúcio? Essa é a minha leitura, não ajuda. Tem um grupo aí que definitivamente é do contra o tempo todo e já acorda do contra, entendeu? E quer destruir o país. Quer destruir o país porque perdeu o recurso que tinha para poder divulgar publicidade, perdeu o recurso que tinha do governo, tá entendendo? E de forma correta o governo agiu e agora estão esperneando aí e vão espernear até o final desse governo. Eles não têm dúvida disso. Isso é fato. E estão agindo de todas as formas para poder derrubar o presidente da República. Eu não defendo esse grupo, de jeito nenhum. Agora, eu também não defendo. Imprensa, eu não defendo grupo nenhum. Jornalista eu defendo. Eu defendo aquilo que eu acho que é verdade e acho que aquilo que é... Eu sei de qual grupo o senhor está falando, não defendo esse grupo também. Né? Não dá para generalizar, né, gente? Não dá para generalizar, colocar todo mundo aí na mesma panela, todo mundo generalizando a imprensa como um todo e também desrespeitando o papel que a imprensa faz, porque a gente está aqui para prestar informação, para ir todo mundo aqui perguntando, e o Corona Voucher, e o FGTS, e o que abre, o que fecha, quem informa você disso? É a imprensa, então a gente também está aqui na linha de frente, para informar, então não dá para generalizar e não dá, porque a gente faz esse papel aqui com muito orgulho e com muita boa vontade para prestar o papel social que cabe à imprensa. Será que temos um Antero aí também para participar aqui desse bate-papo? O Antero está ouvindo a gente, tem como dividir aí? Antero, pode falar. Nayara, eu fico impressionado o seguinte, porque da mesa toda aí, quem deveria defender a ciência era o professor Haroldo. O professor Haroldo é da academia. Falar que a Organização Mundial de Saúde nem tudo está certo é porque a ciência realmente não tem verdade absoluta. Por exemplo, a ciência ainda não firmou uma posição de que o cloroquina é o remédio da solução, mas admite, em casos gravíssimos, usar o cloroquina, embora não tenha ainda cientificamente uma definição sobre o assunto. Agora, nós temos que apelar à ciência. E outra questão, o governo Bolsonaro não tem oposição. A oposição do governo Bolsonaro é ele mesmo. É o Jair que faz oposição ao Bolsonaro. Essa que é a grande verdade. Foi o Lula que faz oposição a ele? Não é. Foi o Lula que fez críticas ao Mandetta? Não fez. Basta o ministro dele acertar para ele ficar contra o ministro. Os ministros com os quais ele já brigou: Moro, Mandetta e o Paulo Guedes. Simplesmente assim. É o trio que praticamente sustenta esse governo. Quer dizer, e se ele podia atuar como presidente da República, se ele tivesse convicções, e se essas convicções dele fossem cientificamente respeitadas, ele tomaria decisão e o resto se enquadraria. Por que é que os generais não aceitaram se enquadrar na decisão de demitir o Mandetta? Não dá para ignorar que por alguns minutos, algumas horas, alguns segundos, o próprio Mandetta disse ontem na coletiva, ele chegou a arrumar as gavetas. Quer dizer, quem que traz essa instabilidade para o governo?
Quem traz é o Jair, que traz para o Bolsonaro. Não tem oposição. A oposição não funciona. O governo está se autodestruindo a ponto, eu diria, o telespectador, de que você tem o que é incrível, o que há muito tempo não acontecia nesse país. Na última pesquisa do IPESP, o Congresso Nacional tem uma melhor avaliação que o presidente da República, por causa da condição nessa crise. Infelizmente, a crise tem nome, hein? A crise, para mim, é Jair Bolsonaro, porque ele faz um pronunciamento daquele, indiscutivelmente brilhante. E aí, no outro dia, ele já arruma briga com todo mundo. Quer dizer, ontem ele não demitiu o Mandetta, mas vão continuar. E o episódio da China? Ontem, o ministro Weintraub falou da China. Fez paródia com a China, colocou um desenho animado lá para zombar, uma manifestação que a própria China entendeu como racismo, né? Isso tudo é muito grave. Não é assim que se tratam as relações internacionais. De quem é que o ministro teve apoio na rede social? Do Eduardo Bolsonaro. E o Brasil tem condições de dar esse peitaço no seu maior parceiro comercial? Não é que nós devemos nos submeter à China e nem esconder o que a China fez de errado. A China, por exemplo, deveria ter divulgado o corona há muito tempo. A China segurou a divulgação do corona. Isso, às vezes, atrasou um pouco a reação do mundo inteiro. Mas, cá para nós, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a ciência. Depois, as outras convicções ideológicas. A ciência não é nem de esquerda, nem da direita. A ciência é ciência. É só isso. Mas, Antero, não sei se você me ouve, só que é o seguinte, nessa ciência que você diz aí, eu vou discordar de você em 2 pontos. Primeiro é o seguinte, com relação ao OMS, você só ouve um lado, você só reconhece um lado da moeda. Você e as outras pessoas que acabam ouvindo apenas o lado em que a OMS defende o isolamento horizontal. Mas esquecem que a própria OMS, em pronunciamento mundial, disse que os governantes não podem esquecer de forma alguma o pão de cada dia, das pessoas que não têm emprego, das pessoas que não conseguem sobreviver, dos empresários, e que os governantes precisam dar recursos, dar condições para que essas pessoas possam sobreviver e, de certa forma, passar por essa pandemia. Esse é o outro lado da OMS, que a boa imprensa poderia divulgar, que podia reforçar, não, mas esse é justamente o lado que defende o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vocês simplesmente esquecem, põem para debaixo do pano, vão só do lado que interessa da OMS, né? Levando em consideração que a OMS destacou 2 pontos, vocês pegam exatamente apenas um ponto, que é do isolamento horizontal, e se esquece exatamente da outra fala, que é importante, que tem um alinhamento direto com o pensamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Outra coisa, a crise não tem nome. A crise não, essa história fala assim, a crise tem nome e o nome é Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A crise no Brasil é uma crise consequência de uma série de coisas, independente do Covid-19. Nós tivemos aí mais de 20 anos de corrupção. Está entendendo? Pegamos agora um presidente da República que está tentando resolver o problema, que tinha projeções de crescimento no PIB para 2020, infelizmente o Covid-19 não deixou. Todas as ações do governo federal estão sendo feitas no sentido de reorganizar esse país aqui. Tanto é que esse pacote que está sendo feito agora emergencial para salvar CPFs e CNPJs nunca foi feito nesse país e está sendo feito agora com mais de não sei quantos bilhões de reais sendo colocado na mão das pessoas que não têm dinheiro. Então, peraí. Falar que a crise tem nome, é Jair Bolsonaro, olha, é muita oposição desnecessária. Mas ele precisava muita dizer, oposição desnecessária. ele precisava dizer, tinha necessidade dele dizer o seguinte, olha, tem ministro aí que virou estrela, e olha não. aqui, ó, minha caneta tá cheia de tinta. Não. Tem necessidade? Não, nenhuma. Tem necessidade de falar isso. Você tá então, acho nenhuma. que é por isso que o Antero coloca, acho que é por isso que o Antero coloca que criaram o seguinte, a imprensa divulgou só um lado da questão do manifesto da OMS. Eu não estou saindo de casa, eu vi e eu li, e eu ouvi, porque eu ouço rádio, vejo televisão e leio o noticiário dos sites.
né? Eu vi na Folha de São Paulo divulgado isso, que o mundo, os governantes, têm que se preocupar com o pão de cada dia. Mas, ao dizer isso, essa é uma interpretação de texto que, se eu sou o professor da sua redação, eu te reprovaria na universidade, você não passaria no vestibular. Porque essa é uma interpretação de texto seguinte. Ele, quando disse isso, ele disse que não é para ter um isolamento horizontal negativo. Ele disse que os governos têm que se preocupar com a questão da economia, com o pão nosso de cada dia. E é verdade. Eu vou citar aqui algumas medidas que foram tomadas pelo governo de Brasília, que eu acho que é um exemplo. Por exemplo, o governo de Brasília alugou 300 vagas em parcerias com hotéis. Os hotéis de Brasília estão vazios nessa época. As pessoas estão evitando aí em Brasília. Então, ele fez uma parceria com os hotéis, alugou 300 vagas para abrigar quem? Idosos. É o governo agindo pelo pão nosso de cada dia. O governo, lá em Brasília, pegou toda a merenda escolar, porque lá em Brasília o governo age como prefeito e como governador. Pegou toda a merenda escolar e entregou para os restaurantes comunitários, e eles são obrigados a produzir comida a R$1, inclusive com sobremesa, para distribuir aos carentes. O governo em Brasília estabeleceu uma bolsa de R$250 para cada aluno carente. Um cartão. Distribuiu um cartãozinho. Cada aluno carente vai receber R$250. O governo lá em Brasília estabeleceu para os catadores de lixo, além dos salários que eles recebem, R$550 de ajuda nessa época. É aí que a OMS está certa, o Estado tem que agir. Por exemplo, eu vejo aqui a Prefeitura de Cuiabá preocupada em concluir uma obra de 120 milhões. Eu vi aqui o governo Mauro Mendes preocupado em conseguir um empréstimo com a Assembleia Legislativa de 550 milhões. Quem é que está preocupado com o social? É aí que a Organização Mundial de Saúde está dizendo: nós vamos terminar essa crise mais pobres. O Brasil vai empobrecer. O mundo vai empobrecer. O valor das coisas vai diminuir. Nós vamos para a deflação. Nós vamos para a estagnação, vamos para a deflação. E isso é muito ruim, porque os preços das coisas vão diminuir. Todo mundo vai perder um pouco. Mas depois a gente toca. Agora, o que é preciso agora é salvar a vida. E, nesse sentido, eu prefiro ficar com o alerta da ciência. E não o Bolsonaro, que quer abrir templo religioso, que faz as saidinhas dele, que sai para cumprimentar todo mundo. Eu acho que isso aí não serve para ninguém. Daqui a pouco, então, a gente te chama para esse debate, para esse grande bate-papo. Um debate, vamos colocar assim, é um debate. Debate, claro. Lúcio, eu acabei não perguntando seu destaque, desculpa. O professor falou dele, vai falar do Mandetta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa berlinda que acabou ficando Mandetta, mas saiu muito bem dessa situação, sem dúvida alguma, mais forte, muito mais musculatura, né? E até mesmo com projeções para ser o futuro candidato a presidente da República do país, entendeu? Eu vou falar sobre isso. E o seu, Lúcio? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar de um assunto que o professor Haroldo Ah, Arruda meu gosta. Deus do céu, agora... Um assunto que ele gosta. Brigam entendeu? comigo Não é presencial. não é E que é um assunto que tem que ser dito, porque Não é imprensa, tenho certeza. Não, esse daí não. Esse ele não gosta. Um assunto aqui que todo mundo tem que se preocupar. E o Sebrae aqui de Mato Grosso, ele está preocupado. Fez uma pesquisa aí mostrando o seguinte, que esse isolamento, né, é a grande preocupação de praticamente aí 100%, o conjunto dos empresários aqui de Mato Grosso. A pesquisa foi intitulada de Percepções de Lideranças Empresariais de Mato Grosso sobre os impactos do coronavírus nos negócios e na economia. Ouviu aí mais de 300 empresários, né, em várias regiões do estado, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Juína, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. E só mais um dado aqui, só mais um dado. Aqui em Cuiabá, o consumo de etanol
caiu 60%. Gasolina também caiu, né? Caiu. Eu tenho esse número do etanol, caiu 60%. Não é à toa que o preço diminuiu lá nas bombas, né? Não é positivo, não pelo é menos. outro motivo, né? Que diminuiu o preço lá nas bombas e nas estradas o consumo de combustíveis diminuiu 40%. Então, o meu destaque aí é sobre essa pesquisa do Sebrae aí, onde reflete aí a preocupação dos empresários de Mato Grosso, que é um outro aspecto que a gente tem que se preocupar, que é com a economia, né? Ou seja, com o after day, né? O que vai acontecer depois do Covid-19. Como americanizar as palavras depois do coronavírus. Mas olha, eu estou aqui rindo de nervoso de tanta mensagem que está chegando, pessoal, ó. Mas vamos aqui algumas mensagens. Nessa parte da mensagem aí, o professor, não vou colocar tem gente? supremacia. O professor tem supremacia. Não, tem não. Vamos aqui, vocês que participam aqui, o telefone no cantinho da sua tela, o 99987-2151. Quero agradecer sempre a participação de vocês. O espaço é democrático, então aqui a gente emite a opinião, a gente debate, a gente expõe. Isso enriquece também o conteúdo e também pode formar aí a sua opinião quando você tem várias pessoas debatendo assuntos diversos e emitindo opiniões também diversas. Que bom que a gente vive numa democracia. Vamos então ao WhatsApp. Rodrigo Maia quer a presidência. Não vou dar valor numa palavra desse sujeito. Isolamento total, miséria total, desemprego total. O MS não erra, Lúcio. Perfeita? Pergunta. Calma, Lúcio. Parabéns, professor, pelas suas colocações. Lúcio está mudando. Será que vai virar um caiado? Pode responder, Lúcio. OMS não erra, Lúcio? Diz aqui aí. É o seguinte, a discussão aqui é sobre pontos de vista diferentes, né? O professor Haroldo Arruda pensa de uma forma, a minha interpretação é diferente, entendeu? Quer dizer, aqui é o seguinte, eu, por exemplo, posso falar por mim, né? Eu prefiro discutir ideias, né? Aí eles estão preocupados lá com o Rodrigo Maia, com o Caiado. A discussão aqui não é essa. Eu não discuti isso. Eu também não. Eu não discuti isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Certo. Vamos aqui então. Eu discuto essa história da caneta. Minha caneta está cheia de tinta. Um presidente da República não pode falar assim, referindo-se ao ministro dele. Né? Referindo-se ao ministro dele. Não pode. E um ministro que está com quase 80% de aprovação pelo trabalho que ele vem fazendo no enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Vamos a mais participação? Bom dia, parabéns aos jornalistas pelo seu dia. Nem sabia, hoje é dia 7 de abril, verdade. Olha só, Haroldo. O professor Haroldo tem que entender... Parabéns a todos os jornalistas sérios desse país. O professor Haroldo tem que entender que a diferença entre outras doenças e a Covid é que essa doença ainda não existe medicamento para o tratamento, diz aí o nosso telespectador. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, meu nome é Evandro. A questão da Covid-19 está desde dezembro de 2019 e a imprensa não fez nada, não fez tanta repercussão como está fazendo agora. Sendo que a primeira morte pela Covid no Brasil aconteceu em janeiro e não houve tanta repercussão. Será que foi por causa do carnaval? Aí o nosso ouvinte pergunta, mas se eu não me engano, o Ministério da Saúde só divulgou essa morte agora. Não divulgou na época, em janeiro, quando ela aconteceu. Por isso que a morte não ganhou aí repercussão. Não tinha como, né? Não foi divulgado. Temos mais gente aqui participando. Deixa eu colocar aqui no ar. Bom dia, parabéns, professor. O senhor tem razão. Tudo isso é só política. É o Elson de Várzea Grande participando aqui com a gente. Quero agradecer muita gente participando aqui nessa manhã. Tem mais? O crime não tem nome, me desculpe, mas colocar a culpa no presidente é muita politicagem. A grande verdade é que esse isolamento total é um absurdo. Os governos e prefeitos estão fazendo isso de forma desordenada e nem estão se preocupando em melhorar hospitais como EPI, respiradores, UTIs. O governo do estado anunciou construir um novo hospital para que precisa... mas antes, né, ele fala, para que precisa melhorar os que já tem. Diz aí o nosso telespectador. E o EPIs, para quem não sabe, é o equipamento de proteção individual. Agora não se detalhe, pode... Agora fabricado não se... na China. Né? Que a China promove a desgraça mundial
e é a maior fornecedora de insumos do O mundo. senhor está dizendo que o ministro da Educação disse, Peraí, em não. tom de zombaria. Não sei, ele falou isso? Não, o que ele postou lá, né, jogando toda a culpa na China, fazendo gracinha, mudando o L pelo R, como Não, que é nem aquele vi. personagem? Era do Cebolinha, né? Usou O ministro da Educação, não tô falando isso. o Eduardo Bolsonaro, não é isso? Não Quer é. dizer, criando um problema diplomático incrível com a China. Não, eu não tô... Pode se apontar, o Antero colocou ali, olha, Sim. a China demorou para divulgar. Se divulgasse antes, né, o trabalho das autoridades sanitárias seria Não, eu estou chamando melhor. a atenção. Eu só quero colocar mais um aspecto aí, é o seguinte, não se pode medir a seriedade de um profissional pelas opiniões que ele emite, porque cada um tem o direito de pensar de uma forma. Por exemplo, porque, como você falou, parabéns aos jornalistas sérios. Por exemplo, então não se pode medir a seriedade pelas opiniões que uma pessoa emite. Você não pode dizer, olha, fulano é porcaria porque ele pensa diferente de mim. Não. Não é pela opinião. Não. Por exemplo, pela seriedade da transmissão do fato. Isso que eu da estou verdade. falando, não pode se emitir pela opinião Claro, dele. não. Pela opinião A opinião não, de não jeito se pode nenhum. definir se fulano é sério ou deixa de ser sério. Mas é isso? Porque generalizar é complicado. Não. Generalizar Quando eu falo é jornalistas sérios, são aqueles jornalistas que são imparciais e que tratam a notícia com a verdade. É isso. Né? Não tem nada a ver com a doxa, que é a opinião. A opinião ela tem que ser respeitada, por mais que você seja do contra, você tenha uma opinião contrária, isso aí é completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Né? O que eu queria dizer, quando eu estava, até esqueci o que eu estava falando, não tem nada a ver com Mandetta. Com relação à China... que a pessoa perguntou dos EPIs, né? Pois é, a China, olha que coisa, né? A China foi a causadora dessa desgraça toda, dessa pandemia no mundo todo, né? E ao mesmo tempo é a maior fabricante de insumos. É ela que está ganhando muito dinheiro com essa história toda, né? Porque ela está fazendo um leilão mundial na compra de insumos, de máscaras, de jalecos, de tudo que vocês podem imaginar, inclusive dos respiradores mecânicos. Ela agora está optando pelo seguinte: o Brasil fez uma compra gigantesca de respiradores mecânicos, né? Só que acabou ficando em Miami, sabe por quê? Porque simplesmente o presidente dos Estados Unidos tirou a carteira do bolso e pagou 2, 3 vezes mais. E falou, não, isso aqui vai ficar aqui porque eu estou com um problema em Nova York. O vendedor chinês simplesmente cancelou a venda e o Brasil teve que fazer um novo pedido para poder ter os equipamentos. Você está vendo? Quer dizer, olha que situação, ela cria um vírus, que criando uma pandemia mundial e ao mesmo tempo é a maior fornecedora de insumos para poder tentar tratar e curar as pessoas, ou tentar, né? Minimizar o problema no mundo. Tinha que ter um tipo de punição. Eu perguntei para o Gilberto Figueiredo, né, para o secretário, isso não seria um bioterrorismo? Porque não é possível uma situação dessa. Eu acho que os países têm que repensar essa situação profundamente com relação à China. A nossa editora-chefe aqui gritando intervalo, a gente acabou aí no grande debate, esquecemos do intervalo. Gente, vamos então para o intervalo, agora são 6 horas e 40 minutos, a gente já volta com a notícia de frente.